Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares verdadeiramente e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Aleluias. Aleluia! Eu quero abrir esse programa com a palavra de Deus em Atos 16, no versículo 25, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto,
que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Primeira verdade que nós temos que entender, que sempre haverá meia-noite. Sempre haverá o dia mau. Priscila, você está profetizando coisas ruins? Não. A trajetória da vida, ela nunca vai ser uma linha reta. Sempre haverá seus desafios. As meia-noites virão nas nossas vidas. Situações de portas fechadas, de enfermidades, de perdas, rejeição, decepção, de traição. Priscila, o que eu faço nesse momento? Adore. Adore. Porque sempre haverá cativos, talvez em cativeiros muito mais difíceis do que você, e vão estar ao teu lado, ouvindo a adoração que vai sair na tua boca. E eu falo que a adoração no momento de crise é a adoração que gera milagre. E eu quero dizer que ao seu lado vai estar sempre um preso que precisa ser liberto. E diz a palavra de Deus que quando eles oravam e cantavam hinos, e não é cantar qualquer coisa, não é cantar música de autoajuda, mas é louvores que exaltam ao Deus único e supremo, trazendo a realidade do céu para a terra. Quando você exalta a Deus, você traz a manifestação do poder no céu, na terra, capaz de quebrar os grilhões que te amarram. E diz o texto que enquanto eles oravam e cantavam hinos, houve um grande terremoto naquele lugar. É o que você precisa entender. Você abre a sua boca e adora, e Deus opera no sobrenatural. A adoração, ela sempre vai ser a chave que traz o sobrenatural. Qual é o sobrenatural que você precisa, querido? Adore, porque a adoração, ela é a chave que vai operar no sobrenatural. Aleluia! E sabe o que vai acontecer, querido? Quando o terremoto acontece, não solta apenas os grilhões de Paulo e Silas, mas de todos os presos que estavam ao redor. Receba essa palavra. Enquanto você adora, você vê vários momentos na Bíblia. Aleluia. Com o rei Jeosafá foi a mesma coisa. Diz o texto que enquanto o povo de Israel cantava, diz o texto, ao mesmo tempo os inimigos eram desbaratados. Sabe o que eu quero te falar? Enquanto você adora, você liga a chave para o mover sobrenatural na tua vida. E o milagre não vem só para você, mas todos que estão à sua volta. Tem libertação através da sua adoração. Eu quero te dizer que tem salvação através da sua adoração. Porque lembra que depois deste episódio da adoração, depois do terremoto, até a família do carcereiro foi salva. O carcereiro e toda a sua família foi salva ao Senhor. Eu profetizo então nesse programa que a adoração que vai sair da boca da cantora Viviane Oliver vai ter poder para quebrar os grilhões na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Esse vício vai cair por terra. Essa ameaça de morte, esse plano de morte sobre a tua vida, você não vai ter mais que ficar se escondendo. É Deus falando. Você não vai precisar mais ter que ficar fugindo, porque eis que está chegando o livramento aí aonde você está, e vai te alcançar através da adoração. Vivi, você nasceu num berço evangélico? Sim, nasci sim no berço evangélico. Meu pai é evangelista, né? Minha mãe já foi também regente de Conjunto das Irmãs. Minha família praticamente todas são da igreja, né? Só tenho 2 irmãos que estão fora da presença do Senhor, em nome de Jesus. Mas já estão com data marcada. Isso aí. Em breve, retorno. Minha casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos juntos. Mas sim, nasci sim no berço evangélico, graças a Deus. E Viviane, como surgiu o ministério do louvor na sua vida?
Oh, meu Deus. Então, o Ministério do Louvor, desde criancinha eu já sempre cantei na igreja, né? Acho que É igual Priscila. Mas eu acho que não era Lauriette, porque ela é bem mais nova do que eu. Lauriette, um beijo. Um dia eu vou trazer a Lauriette aqui. Olha eu já profetizando. Isso aí. Então, assim, desde criancinha eu cantei, né? Desde os meus 4, 5 anos por aí, em torno dessa idade. E dali o Senhor, às vezes em festas da igreja, cultos, Deus, né, profetizava, as pessoas profetizavam sobre a minha vida, traziam revelações até aos meus pais, falando que eu ia ser cantora, aquilo tudo. E aí, assim, foi minha adolescência toda. E o engraçado é que eu nunca quis isso pra mim. As pessoas falavam assim, olha, não sei o que, Deus manda te falar que você vai ser cantora, vai gravar um CD, não sei o que. Não sei Deus o que, sempre usa os profetas. Inclusive, Deus não falava que eu ia gravar CD, tá, gente? Me perdoe. Mas falava que eu ia ser cantora. Eu falei assim, Senhor, meu Deus, gravar CD... Ficava assim, né? Meu Deus, gravar CD, ai, meu Deus, não é isso que eu quero ficar aqui cantando desde adolescente, né? Quero ficar aqui cantando, adorando o Senhor, e tá tudo certo. E eu sempre fugi disso, né? Mas foi em torno dessa idade aí, eu já fui falando até a adolescência e foi indo. E, Viviane, como foi a sua adolescência? Porque a gente está ministrando para muitos jovens. A sua vida com Deus, ela foi uma linha reta? Ou teve alguns momentos que você pensou em sair? O que você diria para um adolescente que está me ouvindo agora? Porque eu recebi recados de comunidades lá do Rio de Janeiro e missionários que estão lá, falando, Priscila, traz uma palavra para os jovens que estão aqui. Porque geralmente são jovens que estão inseridos numa comunidade onde impera o tráfico de drogas. Sim. E muitos jovens são aliciados, né? Ou para ser aviãozinho, aquele vislumbre de dinheiro fácil, de uma vida fácil, né? E muitas vezes essa vida de tráfico no morro, ela dá falsa impressão de poder. Mas é uma vida, meu jovem, que só tem 2 destinos: ou prisão ou morte. Sim. Sim. Com certeza a morte espiritual, o afastamento de Deus. Mas, Vivi, porque ela, gente, é até difícil falar, porque ela parece uma adolescente, né? Mas é uma mulher casada já, tá vendo aqui, ó, o marido. Como foi a sua adolescência e juventude? Teve momentos de perseguição por ser crente, teve bandeja? Como foi a sua juventude, a sua adolescência, ela ainda é jovem, a sua adolescência em Deus? Oh, meu Deus. Então, a minha adolescência foi... Minha família sempre foi muito assim, de me guardar, assim, sabe, em tudo. Então foi uma adolescência assim muito protegida pelos meus pais. Minha mãe sempre falava assim para mim assim, olha, filha, eu sei que não é fácil ser adolescente, eu sei que não é fácil ser jovem, mas eu quero te falar que lá na frente você vai amar todo esse cuidado que a gente tem por você. Às vezes é difícil de você entender, mas lá na frente você vai entender todo o cuidado que a gente tem por você. Posso abrir só um parênteses, Vivi? Pode. Ela vai ver que eu falo muito. Não, eu também, então, minha filha. A gente está em casa, a gente está em casa. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A sua mãe não é chata. Primeiro eu tenho uma palavra para os pais. Nós fomos chamados para ser autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Quando Deus nos deu essa herança, que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Quando Deus nos dá essa herança chamada filho, Deus nos coloca como mordomos dessa herança. E nós, como mãe, como pai, nós teremos que prestar conta dessa mordomia a Deus. Porque eu falo que estamos numa geração que os pais estão deixando a coisa correr frouxa. O filho faz o que quer, vai aonde quer, volta a hora que quer. E muitas vezes o pai que coloca a rédea, o filho quer o pai e a mãe do amigo. Sim. Porque a mãe do amigo é mais legal. A minha filha fala, você só diz não. Eu falei, porque não tem momento propício para eu dizer sim. Então é não. Ei, eu não fui chamada para ser boazinha. E o nosso papel, muitas vezes, é ser chata e chato. E tem jovem que a mãe diz não. Aí vem aquela frase célebre, não tem nada a ver, mãe. Não tem nada a ver, pai. Tem tudo a ver.
porque o seu pai e sua mãe terão que prestar conta a Deus da mordomia, da sua maternidade e da sua paternidade. E é muito interessante porque teve um jovem que começou a namorar uma moça e ele se casou com ela. Ele falou assim com meu marido, Léo, e aí, você está gostando dela? Quase que eu falei o nome dele, meu Deus. E aí ele falou bem assim, eu tô gostando dela. Ai, Léo, mas a mãe dela é muito chata, porque bota a hora para voltar para casa, tipo assim, 10 horas, Meu começa Deus. a ligar. Aí meu marido, essa é a menina certa, meu amado. Porque se ela tem princípio de honra e obediência aos pais, ela terá princípio de honra e obediência quanto esposa. E ele diz, essa que a mãe fica no pé, essa que a mãe fica marcando horário para chegar em casa, essa que é boa para casar. E acabaram se casando e estão uma benção. Mas fala, Vivi, a mãe pegava no pé? Muito. E assim, na hora que você começou a falar sobre né, sua filha e tudo mais, era a frase que eu só falava pra minha mãe, mãe, nada a ver. Mãe, nada a ver, porque a gente não consegue enxergar, Priscila, assim, as coisas que... o perigo, né? E às vezes nem sempre ela quer falar o motivo ou aquilo, né? Sim. Às vezes a mãe sente e simplesmente não quer falar. E ela tem os motivos dela, né? E aí eu fui passando minha adolescência sempre muito privada, às vezes eu não entendia, mas assim, não é porque tem câmera, tem aqui não, mas se fosse daqui para falar a verdade. Eu sempre fui uma adolescente com muito medo de acontecer o que acontecia com as pessoas comigo. Então eu vi um exemplo do que acontecia com você, eu não queria que acontecesse comigo não, no seu relacionamento, Isso na sua vida. Sábia. E eu não queria, porque minha mãe sempre falava, tá vendo fulano? Pode ser com você, se não me obedecer, vai ser assim, assim, assim. E então eu tinha muito medo, e eu sempre me privava. Mas assim, dentro do meu coração, nada a ver, minha mãe, isso aqui. E aí com 16 anos, que é a fase que a gente, tipo assim, eu já tenho pernas, tenho braços, sou grande, sou adulto, já tô chegando ali aos meus 18, né? E ali, os meus 16 anos, eu sempre fui muito cercada de amizade. Priscila, muito mesmo, assim, de ir na escola, todo mundo, sempre, mas muito seletiva, até por causa desse medo, assim, sabe? De me corromper, porque eu sei que eu sou humana, né? Então, eu sempre fui muito assim. E aí, aos 16 anos, minha mãe sempre falava, cuidado dos seus amigos. É fulano da igreja, pessoa legal, tem pai, tem filho, tem, né, todo mundo certinho, mas... muito cuidado. E eu, mãe, nada a ver e tal. Até que eu nunca cheguei a falar isso pra ninguém. Eu acho assim, dá um ao vivo, assim, né? Assim, pra todo mundo, assim. Interação gospel. Isso, agora, assim, nunca cheguei a falar. Sente, crente. Mas eu já fui eu não sei como falar, mas assim, uma amiga, né? Na noite do meu aniversário, uma amiga chegou a me acariciar, né? E tal. E isso foi um trauma muito grande pra mim. Assim, no meu psicológico, assim, eu não morava aqui, né? Eu moro em Cariacica, mas eu não morava aqui, eu morava em Rondônia. Então, eu saí de todo o meu vínculo daqui e fui para Rondônia. Então, eu comecei a conhecer pessoas diferentes, né? E aí, chegando lá, o inimigo foi tão sujo, assim, com o longo do tempo, eu construí uma amizade que era muito sincera, para mim, é muito sincera, aquilo tudo, a pessoa, né, muito próxima a mim, da minha família. E na noite do meu aniversário aconteceu isso. E eu nunca tinha vivido isso porque eu sempre me separei, sabe? Do mundo, das coisas, de namoradas, minha mãe, meus irmãos, eu sou em 6 com meus irmãos. Então, assim, são 4 irmãos, então já todo mundo em cima de mim. Se você fizer isso, a gente está de olho em você. Você era caçula? Caçula. Ai, meu Deus, todo mundo em cima. Todo mundo em cima, pai, mãe, e tinha uns irmãos em cima, e minha mãe ficava de boa porque tinha uns irmãos para cuidar. Então, assim, eu nunca tive vivenciado isso, sabe, na minha vida. E isso foi um trauma muito grande. Então, com 3 dias que isso aconteceu, eu comecei a querer me cortar. Eu comecei a ter nojo de mim, comecei a ter nojo da minha mãe, comecei a ter nojo da minha irmã. E isso é muito difícil para falar, porque hoje eu consigo falar mais leve. Porque eu me senti muito invadida, sabe? Sim. Muito invadida. Isso me marcou muito. E aí, com 3 dias, eu tive que me separar de todos os meus amigos, todo o meu vínculo de amizade, de onde eu morava, de pessoas da escola, da igreja, de tudo, sabe? Pra gente que é adolescente, pra gente conquistar pra gente conquistar a amizade, pra gente se estabelecer em Deus ali, a sua intimidade com Deus, a sua espiritualidade, porque a gente, adolescente, a gente pensa assim que minha espiritualidade está ali conjugado com amigos, sabe? Igreja é aquilo ali. Se eu sair daquilo ali, acabou, sabe?
Então, assim, aí eu voltei para cá, porque minha mãe teve que fazer um tratamento, eu vim para cá, e minha mãe começou a ministrar muita coisa sobre a minha vida. Assim, eu tinha muito, muito nojo de toque da minha mãe, da minha irmã. A gente fica até com nojo de si mesma. De si mesma. E isso foi um trauma muito grande. Minha mãe começou a ministrar muito sobre a minha vida. Foi um processo muito grande na minha escola, porque tinha pessoas que queriam me bater na escola, porque eu fiquei muito introvertida, eu não conseguia falar com as pessoas. Confiar nas pessoas. E, de alguma forma, as pessoas começaram a me ver como uma ameaça. Acho que o inimigo, sabe, ali naquele processo. E na escola foi muito difícil, porque antes eu fiquei 50 dias sem aula, né? Na escola passada, que teve uma greve em Rondônia. E aí, quando eu vim para cá, eu não sabia nada. Eu fiquei totalmente perdida, um conteúdo diferente. E minha mãe ali em oração, porque sabia que se eu reprovasse ia ser mais uma coisa. E aí depois a gente retornou para lá de novo, né? Para Rondônia, eu consegui passar de ano, minha mãe glorificando a Deus, e tudo foi um processo, Mas sua mãe, pelo que eu vejo, foi a peça-chave. A peça-chave. Cura e restauração. Sim, isso aí. E aí, logo depois, só para resumir, logo depois eu consegui confiar. Não consegui confiar em nenhuma menina, porque para mim aquilo ali era muito lembrança da minha amiga. E aí eu consegui confiar em um rapaz que se dizia ser meu amigo. No começo ele estava super interessado em mim, eu falei que não queria nada. Até por inocência acabei contando esse trauma para ele, que eu tive. E ele começou não, tudo bem, a gente vai ser amigo e tudo mais, me dava presença, aquilo tudo, só que minha mãe sempre muito ali me vigiando. Filha, você já falou para ele? Mãe, já falei. Então, tipo assim, minha mãe estava sempre por perto de tudo, sabe? Tudo muito claro, foi tudo muito esclarecido para ele. E eu sempre falava, não quero isso porque eu não quero nada com você. Eu tenho esse trauma e tudo mais, eu também não consegui gostar da pessoa também. E aí ele fez tudo o que a minha amiga tinha feito comigo, assim, de uma forma um pouco ainda pior. Graças a Deus não cheguei a acontecer tipo de ser estrupada, nada do tipo, mas foi mais intenso, foi pior. E imagino, por ser do sexo masculino, a força maior. Sim, exatamente. Então, assim, chegou me agarrar, tipo, enfim, várias coisas assim que me trouxe mais um trauma. E isso mexeu muito na minha adolescência. Me afastou muito das pessoas. Eu fiquei muito introvertida. Hoje eu consigo... Tem, tipo, 2 anos, mais ou menos, que eu consigo lidar com isso um pouco melhor. Até hoje, Priscila, não vou mentir para você, que eu tenho um pouco de traumas. Inclusive, isso me machuca muito. Às vezes, quando eu lembro. Enfim. E depois que minha mãe descobriu que isso tinha acontecido comigo... minha mãe ficou desesperada e tudo mais. Foi um outro processo de Deus. Inclusive, esse rapaz ele foi morto recentemente. Amarraram ele, sequestraram ele, amarraram ele e deram tiros nele e queimaram ele. Então, assim, foi um processo muito grande na minha vida. Depois eu casei, enfim, e veio o processo da cura que eu te falei. Mas foi algo assim que me marcou muito, sabe? E todas as vezes que eu vivia aquilo, eu sempre lembrava do que a minha mãe falava. Que o cuidado que a minha mãe tinha sobre mim, um dia eu ia entender. E eu fiquei mais próximo da minha mãe. Aquilo me aproximou mais dos meus pais. E eu pude entender que era um plano de Deus. E aí todas as minhas amizades foram afastadas. Deus afastou tudo, fez assim, soprou, sabe? E eu fiquei sozinha mesmo, assim. E aí foi com 17 anos que eu comecei a realmente namorar com o Wesley, que foi, né, meu primeiro namorado, né? E minha mãe ali sempre acompanhando. E eu falei, se for um sonho de Deus para mim, se foi algo de Deus que nasceu do coração de Deus para mim, vai nascer no coração da minha mãe, vai nascer no coração do meu pai e da minha família, e todo mundo vai deixar, porque todo mundo era muito assim, tô de olho em você. Tô de olho em você, Wesley. E aí, nasceu no coração da minha mãe. Na hora que eu falei com minha mãe já estava meio que, tipo assim, já sabia, já que tinha alguma coisa. E graças a Deus. Eu vou deixar você se recuperar e vou fazer um parênteses nessa história que você contou, porque nós vamos cantar depois. Adorar a Deus pela cura, pelo escape, pelo livramento, por transformar isso hoje. Ela falou, nunca contei para ninguém, mas eu quero profetizar que hoje essa sua história vai ser ferramenta para atingir jovens que estão me ouvindo. Enquanto ela se recupera, eu quero falar um pouquinho sobre isso com você que está me escutando. Nós estamos vivendo uma fase que parece que virou moda.
entre os adolescentes, entre os jovens, virou moda inovar. E o inovar tem a ver com a sua sexualidade. Não tem nada a ver menina com menina e menino com menino, mas para o Deus que fez os céus e a terra, tem tudo a ver. E Ele fez Adão e Eva, homem e mulher. Tem agora a tal da ideologia de gênero, que diz que depois cada ser humano vai definir o que quer ser. Não. Se Deus fez você com genitália masculina, é porque Ele sonhou com você sendo homem, macho e homem. Se Ele fez você com a genitália feminina, é porque nos planos eternos dEle, Ele sonhou com você, fêmea e mulher. Diante de Deus, isso é abominação, homem com homem, mulher com mulher. Não sinta que é normal, porque as pessoas que nos defraudam, elas tentam nos convencer que é normal, que está fazendo carinho em nós, mas isso é uma defraudação. E os pais precisam ficar muito atentos. E a mãe da Viviane foi uma peça-chave, o instrumento usado por Deus para cura. Porque isso traz marcas profundas na alma de qualquer ser humano. E eu tenho uma palavra para você, jovem. Menina, eu falo que tanto homem quanto mulher, há idade e há momento certo para o toque certo. Mas ela é tão minha amiga. E menina, é uma coisa mais difícil porque a menina tem costume de andar de mão dada. A menina tem costume de ficar abraçada. A menina, ela tem costume de dormir na casa uma da outra. Trocar de roupa. Trocar de roupa. Até troca assim, usa a minha, usa a sua. Tem mania de ir ao banheiro juntas, até adultas. Você vai em um lugar, fulana, vão ao banheiro comigo? Né? Eu tinha um professor que falava, eu não sei o que vocês arrumam no banheiro juntas, né? Quando eu estudava. Menina tem esse costume de se tocar mais, pegar mais. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa, mãe, chegou a hora de conversar com seu filho e sua filha sobre sexualidade. Porque se nós não falarmos da forma certa, como a Bíblia diz que é, o mundo vai falar e de uma maneira deturpada. Ei, talvez eu estou ministrando para alguém que foi violentado por primo. Talvez eu estou ministrando para alguém que foi violentado por tio, por pai, por padrasto, por madrasta. Ei, talvez a sua vida foi sequelada em algum momento da história por defraudação na sua sexualidade. Mas eu venho como profeta de Deus aqui neste lugar, neste momento, para profetizar libertação para a tua vida. Há cura sim em Cristo Jesus. Há um resgate da sua identidade, da sua sexualidade sim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Aleluia! Essa onda que tenta escravizar os nossos jovens no homossexualismo, Deus quer trazer libertação. Ei, escute, Priscila, já sei, já estou até vendo que é uma TV, você é homofóbica. Né? É assim agora, tudo é homofobia. Mas eu quero dizer que não é homofobia, é princípio de fé, é princípio de vida. E nós somos regidos não pelo mundo, mas por valores do céu. Nós vamos respeitar a escolha que você fizer, mas como igreja do Senhor, como guardiã da verdade, esteio da verdade, que a Bíblia diz que nós somos, então a gente precisa pregar a verdade. Ei, mãe e pai, minha filha que fala, mãe, posso ir, agora é tal de festa de pijama, na casa de fulana? Não. Posso dormir na casa de cicrano? Não. Por isso que ela fala, tudo é não. Ei, porque nós sabemos que o Deus deste século tem cegado a muitos. E a gente sabe como mãe o cuidado que nós temos que ter. Não é normal
menina ficar tocando em meninas. Não é normal meninos ficar tocando em meninos. Ei, eu quero dizer para você que foi violentado, denuncie, denuncie. Aquilo que é da terra é tratado na terra. Crime é tratado com a justiça. Demônio, a gente lida repreendendo. E assim, só ressaltando que você estava falando referente aos pais, né? Eu sei que também teve vários momentos assim que eu senti muita vontade de falar isso para minha mãe. E eu ficava com muito medo. E a gente tem que ter essa liberdade de chegar, mãe, está acontecendo isso e tal. Só que, Priscila, o meu medo era assim... Medo de não ser entendido, exatamente. Rejeitado. Ou às vezes assim, da minha mãe falar assim... que eu estava, tipo assim, de acreditar na pessoa ao invés de acreditar em mim, sabe? De não... Principalmente porque aconteceu 2 vezes, achar que, tipo assim, ah, não, isso é coisa sua. Isso é coisa que você quer. Você quer fazer isso. E, tipo assim, tem até pais que chegam e falam assim, gente, eu aprendi isso tudo na escola, que não sei o quê, pra cima de mim, não sei o quê. É porque quer. Então, era esse o meu medo, da minha mãe, ou às vezes meu pai, chegar e ter isso, sabe, comigo. E quando minha mãe entendeu que eu estava ausente, que tinha alguma coisa acontecendo, que eu não estava bem, ela foi atrás de mim e começou a perguntar, começou a falar comigo, conversar comigo, e isso é muito importante. Muito importante, assim, para os pais e muito importante para a gente, porque eu vou falar a verdade. Eu cresci no lar cristão, mas eu tinha muito medo de falar sobre sexualidade. Muito medo. Que é um tabu no nosso meio. É muito. Tanto que na escola, Priscila, eu falava assim, eu saía das aulas que falavam sobre sexualidade, porque eu falava assim, minha mãe já não fala muito sobre isso, nos filmes minha mãe desliga a televisão, não sei o quê. Deus me livre eu assistir isso. Deus me livre de eu ficar, nossa, morria de vergonha. Eu saía da aula que eu falava assim, se eu não aprendo isso em casa, eu não posso aprender isso na escola. Porque é algo que, tipo, dos meus princípios, não sei o quê, e ficava naquilo tudo, sabe? E às vezes falta um pouco de diálogo, sabe? Dos pais, mesmo que aprendem lá na escola, mas de qual forma que foi passado para os seus filhos? De qual forma que falaram para os seus filhos? Que fizeram ele acreditar? Então, assim, e os adolescentes, principalmente, eles têm muita vergonha de falar sobre isso. Sim. Sabe? De falar do seu íntimo, de às vezes falar o que está sentindo, o que quer, sabe? E eu acho que o melhor momento é nessa área aí. Sabe? Nesse momento da adolescência que é a descoberta mesmo. E o inimigo tenta atacar a nossa identidade, a nossa sexualidade, desde muito cedo, tentando nos convencer de um novo padrão que não foi o que Deus deu para nós. E uma palavra para você, cuidado com quem você anda e onde você está, porque alguns locais são propícios para pecado. Talvez não foi o seu quadro, mas muitos jovens frequentam lugares propícios à defraudação, propícios ao pecado. E cuidado com a amizade que você tem, porque diz a palavra que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas agora, a Viviane Oliver vai adorar ao Senhor, e eu creio que através da adoração dela, padrões divinos serão restaurados, padrões divinos serão levantados aqui neste lugar. Eu creio que através da adoração dela, Deus tem cura para você, através da adoração dela, Deus tem libertação para você. Receba aí! Senhor, obrigado por tua fidelidade. Senhor, obrigado pela tua bondade. Resgatou-me do pecado e das trevas me tirou, me atraiu com seu poder e me salvou. Resgatou-me do pecado e das trevas me tirou, me atraiu com seu poder e me salvou. Senhor, obrigado
fidelidade. Senhor, obrigado pela tua bondade. Resgatou-me do pecado e das trevas me tirou, me atraiu com seu poder e me salvou. Resgatou-me do pecado e das trevas me tirou, me atraiu com seu poder e me salvou. Sou grato pelo que tens feito por mim. Sou grato, Jesus, por teu grande amor na cruz. De onde eu vim, jamais quero voltar. Em tua presença é onde eu quero estar. Nós somos gratos, Senhor. Cante essa verdade, cante a gratidão ao Senhor. Certezas me acompanhavam enquanto eu caminhava. Ilusões neste mundo é o que eu mais almejava. Apeguei-me nas riquezas, nos valores deste mundo, nos prazeres passageiros que só trazem solidão. Coração enfraquecido, com orgulho e deprimido, mas Jesus me abrigou, me libertou. Sou grato pelo que tens feito por mim. Sou grato, Jesus, por teu grande amor na cruz. De onde eu vim, jamais quero voltar. Em tua presença é onde eu quero estar. É onde eu quero estar, Senhor, nos teus braços de amor, Jesus. Sou grato pelo que tens feito por mim. Sou grato, Jesus, por teu grande amor na cruz. De onde eu vim, jamais quero voltar. Em tua presença é onde eu quero estar. Grato a ti. Sou grato pelo que tens feito por mim. Sou grato, Jesus, por teu grande amor na cruz. De onde eu vim, jamais eu quero voltar. Em tua presença é onde eu quero estar. Sou grato porque tens feito por mim. Sou grato, Jesus, por teu grande amor na cruz. De onde eu vim, jamais quero voltar. Em tua presença é onde eu quero estar. Aleluia! A Priscila arranhando. Aprendi hoje, amado, você acredita? Meu Deus. Só o coro e olhe lá. Ficou lindo. Que ficou chique. lindo. Até me ajudou Não, a só sustentar. arranhei. Eita glória. Mas Vivi, Deus fez esse resgate, Deus fez essa restauração. E aí apareceu Wesley, esse lindo menino de olhos verdes. E aí, como foi isso? Teve dificuldades no seu casamento? Fluiu? Tudo bem? Então, eu me casei. Antes de me casar,
A gente estava no namoro, né, no processo, e aquele medo de noivar. Falei, meu Deus do céu, noivar, ai, não sei. Vocês são bem novos. Muito. Você tem quantos anos? Eu casei com 19 anos, eu já tenho 23. Eles são bem 26. novinhos. É. E aí, oh meu Deus, eu falando muito, tipo, me achando nova, né? Mas então, e aí eu fiquei com muito medo de noivar. Fiquei, não vou mentir pra você, e eu comecei a orar ao Senhor. Minha mãe sempre falava assim, com 13 anos, minha mãe falava, vai orando pro seu esposo aí, porque Deus já vai preparando. E aí depois eu Ouviu, jovem? Ora, meu filho. Isso aí. Se você orar muito, Deus te abençoa muito. Se você orar pouco, ora bastante. E a minha mãe sempre falava, ora não só pelo seu casamento, mas ora pelos seus filhos. Você tem 13 anos. Mas se Deus te der filhos, como será? Quem serão? E minha mãe sempre falava isso pra mim. Os meninos só ficam rindo aqui atrás. Só Jesus na causa deles. Eles oraram muito, entendeu? E aí, eu falei, Senhor, se for um sonho de Deus para minha vida, minha família vai sonhar novamente com isso, juntamente comigo. Eu já pensava nisso, assim, no meu casamento, Você está falando é muito importante, Vivi. É muito importante que haja a bênção dos pais. Isso. Porque a jovem, se mamãe não deixar, eu vou namorar escondido. Você já começa fora da bênção. E escute uma coisa, tudo que começa errado tende a terminar errado, Isso. terminar mal. E tudo que começa bem tende a ir bem. Eu falo que divórcio, ele não começa no casamento. O divórcio começa no namoro, naquele namoro conturbado, onde não tem a bênção familiar. Exatamente. Vai e volta, vai e volta. Eu falo que o divórcio começa no namoro. Sim. E seus pais abençoaram? Então, aí o que acontece? Quando você fala que os pais precisam ter, a gente precisa ter a bênção dos pais, isso sim, mas eu acho que primeiramente a bênção de Deus. Eu acho que todo adolescente, jovem, ele tem que começar essa caminhada. É saber a vontade de Deus. Porque foi isso que eu fui ensinada, foi para isso que eu fui ensinada. Saber a vontade de Deus sobre o meu... Se era a vontade de Deus no meu casamento. E muitas vezes Deus falou que não, tá? E eu bati o pé, menina pirracenta. Meu Deus, como que não? Não sei o quê. Mas você vai entender por quê. Fala, nada a ver, Deus. Nada a ver, Deus. Tipo, não. E aí, Deus sempre falava. E eu sempre fui muito sensível à voz de Deus. Quando Deus falava para mim que não, minha filha não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu ficava depressiva. De Deus. Isso aí. Então, primeira coisa, pai e mãe, sim. Mas, primeiramente, é saber ouvir a voz de Deus. Porque, Priscila, eu estou para te falar, que minha mãe falava que não, e eu não ouvia a voz de Deus. Não queria, não quero nem saber. Deus já falou que não antes, então vou falar agora também, não quero nem saber. Mas quando Deus falava, minha filha, aí minhas pernas tremiam, as coisas, tudo ia dando errado. Então, esse é o caminho, sabe? Primeiro você ouve seu pai, sua mãe e a voz de Deus. Porque os pais são o porta-voz aqui na terra pra gente. Então, minha filha, eles estão ali em conexão com Deus e já viveram muito mais do que a gente e sabem como é que é. Então, assim, aí a minha mãe abençoou, meu pai abençoou, minha família, todo mundo celebrando comigo. Até que eu comecei a trabalhar, né? Falei, vou trabalhar, tudo mais, estava estudando. E aí eu comecei a ficar muito doente. Muito doente. Só que eu não percebia isso. As pessoas que falavam, nossa, Viviane, você está conversando com a gente, mas parece que você está tipo, querendo dormir, meio que desmaiando, sabe? E era essa a sensação que eu tinha. Eu estava lá no estoque da loja onde eu trabalhava, ficava arrumando a prateleira assim, mas às vezes, parece que eu ia cair. Às vezes eu meio que tropeçava, meio que fraqueza. Isso, você já estava casado ou não? Não, estava para noivar ainda, né, Wesley? Isso, para noivar. E você começou a ficar doente. Isso, comecei a ficar doente nesse processo de querer, já ali no começo do noivado, quase perto do noivado já. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu fiquei meio pensativa, né? Mas eu nem aí com nada, achando que era nada a ver, coisa da minha cabeça. Emocional, isso, emocional, isso. Trabalho. E aí meu corpo começou a encher um monte de hematoma roxo. Todo canto tinha roxo. E aí minhas amigas falaram assim, Viviane, isso não é normal. Você está muito... Eu falei assim, gente, talvez foi em algum lugar que eu bati, mas tem muito, Vivi, tem barriga, tipo assim, que é lugar que não tem como. Vários locais do tipo, corpo. Barriga, não tem como você bater a barriga, tipo, não dá. E aí minhas amigas, não, Vivi, tá muito feio e tal. Aí, beleza. Aí foram comigo, minha amiga foi comigo no hospital, e eu passei 15 dias assim, ó, no hospital, direto. Na primeira vez que eu fui, quando a minha amiga falou isso, eu fui fazer um exame. Aí cheguei lá, minhas plaquetas estavam com 16 mil. Para quem não sabe, as plaquetas é aquilo que coagula. Você cortou aqui, vai vir coagulando e vai vir cicatrizando a ferida, o que vier. Então, tipo assim, as plaquetas ela vêm coagulando ali o seu sangue. E o normal é 400 mil, 300 mil. Eu estava com 16 mil.
O mínimo é 150 mil. Você estava bem baixo. Eu estava bem baixo. As plaquetas, elas participam no processo de cicatrização. Isso. Se você tem taxas muito baixas, você fica com a questão da cicatrização muito comprometida. São feridas que não fecham, hemorragias espontâneas. Uhum. E aí, quando a médica viu o resultado, ela falou assim, não, isso aqui está errado, porque essa menina está em pé. Como que essa menina está em pé? Assim. E foi naquela época que estava todo mundo pegando o dengue. Sim. E então era muito comum, assim, na mente dela, assim, acharam que era dengue hemorrágica. Isso, alguma coisa assim. E aí ela foi. E aí foi aquela pesquisa, ela falou, você não vai sair daqui, porque a responsabilidade é minha. E se você sair daqui e acontecer alguma coisa com você, qualquer coisa, um carro passar e qualquer coisa acontecer com você, é responsabilidade minha. Aí ela me fez prometer que eu ia para casa, mas que eu ia voltar e ia mostrar o próximo exame. E aí a mesma coisa, acho que deu um pouquinho a mais, mas não é tipo 20 e pouco por aí, mas não era tanto também. E aí ela me encaminhou logo para o PA e aquele foi o processo, tipo 15 dias, minhas plaquetas extremamente baixas. Aí um dia que me marcou muito, eu cheguei assim no PA e o cara enorme, grandão, altão, de cadeira de roda. Aí, e era aquela época de coisa. Eu falei assim, aí me falaram que ele estava com dengue. Aí eu falei, vou lá perguntar quanto que tá a plaqueta dele, porque é impossível. O povo tá fazendo um drama comigo, o povo, todo mundo aqui também. Eu, hein? E aí, quando eu fui perguntar, ele falou, tá 80 mil. O cara não estava conseguindo andar, Priscila. E eu estava normal ali. Você com 20 mil. Isso, andando normal e conversando com o povo fraca, cheia de roxo, mas assim, normal, eu estava andando. Na minha mente, eu estava superando ali, né? E ele com 80 mil na cadeira de rodas. Na cadeira de roda, até que eu consegui muita força, eu consegui ser internado, porque tinha muita gente na minha frente. E como eu estava com um quadro de dengue, então tinha gente muito, assim, na mente deles pior, que não estava conseguindo andar. E, assim, olhando visualmente, eu estava ótima. E aí, fui internada, consegui ser internada. Foi uma noite, assim, eu fiquei sozinha. Eu tinha 18 anos. Nunca tinha sido internada para nada na vida. Nada. Graças a Deus, eu falei, gente... E aí eu fiquei sozinha aquela noite, aqueles pessoal no quarto, achei aquilo tudo estranho. E dali eu fui diagnosticada que eu tinha púrpura trombocitopênica idiopática, que é tipo, os meus anticorpos matavam as minhas plaquetas. Uhum. E aí eu fiz o exame, que é o exame assim da medula, né, que coloca aquela agulha e tal na coluna, e aí descobriram isso. E aí eu achava que era tudo normal, achei que era tipo, tomei um remédio e melhorei. Aí a médica falou, olha, a gente descobriu isso, vai começar a participar com a gente no ambulatorial, você vai sair daqui, o diagnóstico é esse, você vai tomar um remédio, corticoide, 20 miligramas. Eu falei, beleza, vou viver minha vida normal, tá tudo certo. E aí eu comecei a tomar. As minhas plaquetas não subiam, Priscila, de jeito nenhum, não subia. E minha médica, meu Deus, o que a gente vai fazer? Começaram a subir as miligramas, aí foi. Na verdade, começou com 10. E o corticoide dá muito efeito colateral. Muito. E aí começou com 10, aí na verdade começou com 10, aí foi 20, 30, aí foi subindo. Até que eu cheguei a 60 miligramas. E aí, nesse processo que a gente já estava, né, ali com Deus e o Senhor abençoando as nossas vidas sobre o nosso noivado. E até onde eu sei, acho que não tem cura. Lúpus. Não, é parente de lúpus, mas é como se fosse que não tem cura. Uhum. Isso aí. E aí... Mas assim, ela falou, não tem cura. Ela me trata como uma paciente... Crônica. Isso, tipo como se fosse crônica. Como se tivesse adormecido. A minha doença, tipo, para a medicina tá dormindo. Uhum. Tá ali, até onde ela quiser. Tipo, para eles, né? Para Deus, não. E aí, eu comecei a tomar muito remédio. Era bomba mesmo, assim, uma atrás da outra de remédio. E aí eu comecei a ficar irreconhecível. As pessoas me olhavam e falavam assim, gente, essa menina Viviane, eu fiquei desse tamanho, eu fiquei enorme. Te mostrar a foto, minha filha, você vai falar, quê? Eu fiquei, assim, sério, enorme. E, assim, não era gordura, era inchaço. Então, assim, eu já não tinha... Minha boca estava sumindo, tudo meu estava sumindo. Meu pescoço ficava assim, ó, inchado, minhas pernas. E aí, aquele processo doloroso, que você não tem noção. Né, de me olhar no espelho. Um dia eu estava de um jeito e aí acordei, porque foi 1 ano tomando corticoide assim direto. E assim, para quem toma corticoide, que às vezes toma só um pouquinho, já fala, nossa, estou me sentindo tão inchado, e demora para aquilo sair do corpo, do organismo, muito tempo. E eu tomando aquele monte de remédio, aquela
aquele processo do meu noivado, que aí foi vindo e tal. Fui internada 3 vezes. E a gente tentava terminar, né, amor? Porque era tanto problema. Nossa, era tanta coisa. Eu parei de estudar, comecei a trabalhar. As pessoas do serviço não compreendiam a situação do meu processo ali. As pessoas começaram a falar: Viviane, vai fazer um propósito com Deus. Pelo amor de Deus, hein? Vai orar, vai fazer um propósito com Deus. Não é possível, minha filha. Você é muito nova, você vai casar. Pessoas chegaram a falar para o Wesley não casar comigo, porque se eu não tivesse cura, o que aconteceu com esse menino casar comigo, doente? E as pessoas sempre falavam isso. E aí, uma vez no ônibus, eu falei assim: Senhor, mas para que eu vou orar? Isso é um propósito de Deus na minha vida. Se eu estou vivendo isso, é um propósito de Deus na minha vida e pronto, acabou. Só que era muito doloroso me olhar no espelho, assim, nossa, era aquela situação assim, era a minha morte. Olhar no espelho e me ver daquele jeito. Meu cabelo começou a cair muito. Meu cabelo ficou bem, tipo isso aqui, ó, só de cabelo. E aí a gente resolveu noivar. A gente noivou, ainda não estava tão inchada, estava bem magrinha ainda na época, pesava 46 quilos na época que a gente começou a namorar. E aí a gente noivou e tal, foi aquele processo muito estressante. Minha família ali comigo, me auxiliando, aquela coisa toda, internação. Precisei de um remédio. Em uma dessas internações que eu fiz, eu precisei, nessas 2 últimas, né? Eu precisei de um remédio que cada ampola custava R$1.000. Nossa. E eu precisei de 20 ampolas na primeira vez. R$20.000. R$20.000. E meu pai ficou assim, tudo assustado com aquele processo, aquela coisa toda, mais confiante, orando em Deus. Minha mãe também, meus irmãos. E aí eu fui. Aí esse remédio era para ver se estabilizava, né? Ver se minhas plaquetas subia e aí ficava de boa. Só que não ficou. Eu fiquei ali no hospital e aí voltei para casa e tudo, fui de novo, tive que tomar de novo o remédio. Tentaram trocar o remédio para eu desinchar um pouco e tentar, mas não conseguiram, porque me deu crise, ansiedade, várias coisas. E nesse processo, o Ministério de Louvor paralisado? Total, assim, eu tô para te falar, Priscila, que eu não conseguia orar. Porque a minha rotina era serviço e hospital. Serviço e hospital, só assim. A gente já tinha noivado e ele passava a maior parte do tempo comigo ali, esperando o resultado de exame. Minha mãe teve uma época que também foi com a gente, né, meu amor? E aí, esperando o resultado de exame, 3 horas da manhã a gente saía para no outro dia trabalhar. E assim, a gente só era hospital o tempo inteiro, verificando. E aí, o que acontece? Eu comecei a descobrir que, como eu não tinha plaqueta para coagular, e mesmo eu tomando os remédios não estavam começando a fazer tanto efeito assim. Eles começavam a minha plaqueta ficava oscilando o tempo todo. Então, se você tipo me apertasse muito assim, roxa, ou se eu levasse aquilo ali ficava horrível. E aí eu fazia minha unha esponjava para fora. Aí tinha, por exemplo, eu ia espremer espinho, que a gente tem essa mania. Meu queixo ficou desse tamanho com a espinho que eu espremi. E eu ia trabalhar assim. E eu chorava, Priscila. Eu chorava. Eu falava, qualquer mulher choraria, uma jovem. Nossa, não, meu rosto ficou desse tamanho aqui, ficou verde. Tem lá nas minhas redes sociais. Para quem não sabe, minhas redes sociais, Viviane Oliver. Com I no final e 2 R no final. Viviane no final e com I e Oliver com 2 R no final. E lá tá todas as fotos, tá escrito até meu milagre embaixo ali no perfil. E aí, isso aqui meu ficou tudo verde. E eu chorava, não conseguia falar. Eu só chorava. E aquilo ali já começou a me trazer uma sensação de angústia, de pânico. Meu Deus, até quando que eu vou passar por isso? E aí, antes de eu casar, a médica falou assim, olha, você vai precisar fazer uma cirurgia. E eu já não estava aguentando mais viver naquela situação. Você vai precisar fazer uma cirurgia e a gente vai ter que tirar seu baço. Aí, o baço é o que produz anticorpos. Então, ela falou assim, a gente vai ter que tirar ele todinho. A gente vai ter que tirar seu baço, você vai ficar sem ele, só que você vai viver normal. Você vai ter várias coisas, você vai ter que ter restrições, só que, infelizmente, é o processo do tratamento. Olha, Priscila, eu saí chorando, sem saber o que fazia, só sei que eu consegui pegar o ônibus, não sei como. E eu liguei para meu pai, vou fazer uma cirurgia, não sabia nem explicar, meu pai. E meu pai, tudo que a gente já tinha passado, meu pai falou assim, meu Deus, e agora? E minha filha, assim, com barro, assim, e ficou naquela coisa toda, e minha mãe, meu Deus, como é que vai ser? Minha mãe também, ela tem uma dor de cabeça crônica, absurda, assim, ela não conseguia muito me acompanhar nas coisas do meu casamento. E eu tenho um irmãozinho pequenininho também, então eu andava cuidando dele.
E aí, eu liguei pro meu pai, eu fiquei desesperada, aquela coisa, cheguei em casa, minha mãe vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí ela falou, a gente vai programar depois do seu casamento, porque você está muito, a gente está vendo que você está estressada, que eu já chegava lá, sabe, meu semblante já via. E ela falou, a gente vai fazer isso depois, porque a gente sabe que é muito correria, você vai estar muito estressada. E aí a gente casou, 3 meses de casada, aí eu fui para fazer a cirurgia, precisei desse remédio de novo. Só que dessa vez eu precisava de 25 ampolas. No caso, 25 mil. No total, foi 45 mil. E aí que eu já tinha de remédio, já tomando e tal. E essa ampola, ela é gelada. Ela coloca dentro de um negócio assim de isopor. E quando a gente recebe essa ampola, né, no braço, a medicação, ela queima, que você não tem noção. Tinha dias que dava vontade de arrancar, tirar do braço. Eu precisava ficar 5 dias antes da internação para preparar meu corpo com aquela ampola. E aí, já entrei com 2 furungos no braço. Nunca tinha dado furungo na minha vida. Eu sabia nem o que era furungo. E aí, deu 2 furungos. E aí, antibiótico em cima de antibiótico. Com 3 dias, eles secaram totalmente o furungo. E aí, meu cabelo tudo no chão. Meu cabelo ficou assim, ó, no chão. E recém-casada. Casamento de início já tem os seus desafios. Nossa, e você já entrou com esse desafio. Eu citei. E aí, meu esposo sempre ali, sabe, me acompanhando, me dando força, sempre falando para mim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E eu estava irreconhecível, você vai ver fotos. E assim, inacreditável. E ele sempre falava, amor, você tá linda. Amor, você tá linda. Wesley, você vai ficar bem na fita aqui hoje, hein? Meu Desse Deus. programa. Você tá linda. E eu falava, meu Deus, eu casei assim, sabe? Hoje em dia as pessoas verem a foto do meu casamento, tem até uma foto. Como é que você teve coragem? Tem uma foto, os pessoal até brincam comigo, gente, quem é essa menina? Tem uma foto assim na minha casa, um quadro do meu casamento, todo mundo fala, Viviane, isso aqui é quem? Sua tia, sua irmã, quem é? Porque você não é. E aí eu fiquei bem reconhecível. E aí, 3 meses de casada, aí todo esse processo, precisava tirar esse furungo do braço 3 dias antes para poder entrar na cirurgia, 10. Marcaram a cirurgia. Chegando lá, falaram assim, ó, Viviane, agora 11 horas da noite, você já vai colocando sua roupinha, toma seu banhozinho, já vai colocar sua roupinha para você amanhã fazer a sua cirurgia. Mais ou menos lá para de manhã, nem falaram horário. Lá para de manhã já vão te buscar. Nossa, minha felicidade. Ai, Jesus, glória a Deus. Vou entrar no centro cirúrgico, quase com medo. Mas eu falei, eu vou sair desse corpo que não é meu. Esse corpo aqui não me pertence. E tal, eu cavando aquela coisa, meu cabelo vai voltar a crescer, toda feliz. E aí, quando chegou de manhã, e quem toma corticoide, dá muita fraqueza, fome. Gente, dá muita fome. E aí, quando chegou de manhã, me buscaram 11 horas da manhã. Eu já estava assim, esfalecendo já, né? De 11 horas da noite a 11 horas da manhã, falei, mas tudo certo, vou confiante. E aí fui. Cheguei lá, tinha um monte de gente na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ficar esperando esse povo? Tudo. Muita gente, de tudo quanto é jeito de você pensar, de várias cirurgias. Enfermidades. Isso. E aí, ali eu fui esperando. Várias pessoas passando na minha frente, várias pessoas indo e eu ficando. Só sei que eu fui a última, não tinha noção mais de hora, não tinha noção de nada, e eu com muita fraqueza, eu com muita sede, muita fome, e eu confiante que ia dar tudo certo, minha cirurgia. E aí me colocaram num quarto, falaram assim, olha, eu não tinha nem noção de que hora que é, eu sabia que tinha passado muito tempo, e todo mundo já tinha ido na minha frente, eu estava muito tempo sozinha. Quando me acharam lá no quartinho, falaram, nossa, você está aí ainda? Vem cá, menina, a gente vai colocar aqui, você vai te esperar aqui. E eu nunca tinha passado por nada, fui. Aí fiquei lá. Ô, Priscila, fiquei num açougue, onde que tinha um monte de gente chegando, acordando, gente aberta, gente de tudo quanto a gente você imaginar. E gente acordando, e gente chorando, e tinha gente gritando, e pessoas dormindo, cobridas assim, e eu falava, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, que eu meio que cochilei ali, né, naquela cama. Quando eu acordei, a menina falou assim, hoje não vai ser a sua cirurgia. Acabou. Pronto, meu mundo acabou. Eu fiquei desesperada, eu comecei a tremer, comecei a chorar, parece que toda aquela... Porque como eu estava dormindo, a gente se alimenta do sono, né? Quando eu acordei, que eu não sabia que horas era, minha filha já tiveram que entrar comigo de maca no meu quarto. E eu querendo vomitar, sabe aquela sensação quando você está com muita fome e você não tem que vomitar? Eu calo assim, ó, e não tinha nada para vomitar. A minha boca estava assim, ó, de tão seca, porque eu não bebia água, já tinha tempão que eu não bebia água. Não se alimentava. E eu fui saber da noção de horas, essas coisas assim, bem depois mesmo. Que acho que era que horas, amor? A hora que eu cheguei no quarto? Eram umas 8, 9 horas. Era umas 8 ou 9 horas, já. Quase chegando perto de 11 ali. Umas 9 por aí.
E aí cheguei lá, minha filha, e aí começaram a me dar remédio de enjoo. Minha irmã me deu uma sopa assim na boca, né? E aí, quando ela me deu aquela sopa, não podia me dar, porque eu estava muito tempo sem comer, não sabia o que tinha na sopa e tal. E eles começaram a me dar remédio na veia de dor, que é tramal. Tramal, tem algumas pessoas que têm enjoo com tramadol, né? Que eles falam. E aí eu comecei a querer vomitava mais. Eu só sei que quando eu fui ver, minha cama estava lá em cima, assim, no teto, que é a cama de levanta, estava lá em cima no teto praticamente, aqui em cima, assim. Aqueles enfermeiros-chefe, aquele monte de gente, eu já não conseguia ouvir a voz mais de ninguém. Eu não ouvia, era tipo os ruídos, não tem aquela coisa bem longe. Sim. Eu estava tipo assim, parecia que eu já estava indo embora já. Parecia que eu estava morrendo realmente. E aí, eu tentava vomitar, não conseguia. E o meu esposo passou a noite toda acordado comigo e eu tentava vomitar e nada. Enfermeiro, várias pessoas vindo atrás de mim. E eu só lembro que, antes de eu meio que desmaiar, eu acordei e falei bem assim, com a minha médica que tinha sido responsável por mim pelo plantão. Por favor, me ajuda, porque eu vou morrer. Eu não aguento mais isso, eu vou morrer. Eu queria vomitar coisa que não tinha dentro da minha barriga, eu não tinha força. E aí, depois, hoje o Wesley fala para mim, ele fala bem assim, amor, quando eu olhava para você estava tão fraca, você estava tão longe, eu não te via mais, assim, seu olhar estava muito fraco. E, tipo assim, muito longe, muito distante, eu não conseguia, eu só lembro de ver vultos de muita gente, assim, ó, e eu não tinha como falar, como me expressar, a minha dor era tão grande por dentro que eu não tinha como nem falar. E eu não comia aquela noite, passei a noite todinha, acordava, meio que tipo, só via vultos, assim, eu não lembro daquela noite, só via mais vultos, o pai dele, assim, longe. E aí, quando chegou de manhã, e a noite toda, né, amor, você me dando água ali de algodão, aquela coisa toda. Enfim, foi um processo assim. Aquela noite foi muito dolorida para mim, porque eu realmente senti dor. De todas as dores que eu não tinha, que eu achava que eu tinha sentido antes, aquele dia foi pior, foi muito pior. E aí ele me dava água, foi muito difícil. Eu não consegui comer assim que eu acordei, que foi no outro dia já, de manhã. E você chegou a passar pela cirurgia do baço? Não. Aí escuta, até nesse instante não, nesse momento não. E até nesse momento não tinha passado até então. E aí depois veio o processo da cirurgia. E aí minha irmã foi e falou, tá marcado. Então eu vou pegar o telefone e vou gravar, porque não quero que minha irmã passe por isso de novo. E aí, enfim, aí marcou a cirurgia, tudo certinho. Quando chegou lá, e aí eu fiquei bastante tempo também lá esperando. E eu falei, meu Deus, é a minha hora, meu Senhor, em nome de Jesus. Minha irmã falou assim, olha, vai na fé, que tem uma igreja, ó, pagando o preço para você. E vai dar tudo certo. Minha irmã mandou uma foto de uma igreja assim enorme, eu acho que era de Linhares, assim, enorme, aquela galera. E eu falei, ai, meu Deus do céu, glória a Deus. E aí eu fui. Cheguei lá, fiquei sozinha. Eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico, me mandaram deitar, aí deitei, fiquei mais ou menos assim de lado, com um braço de lado, para eles colocarem anestesia e tal. E eu só lembro, eu não sei se era mesmo uma das meninas que iam operar, alguma coisa assim. Eu só lembro que tinha uma menina no quarto fazendo bem assim, aqui assim, colocando a luva, fazendo o tempo todo. É a única coisa que eu lembro de ter dormido e apagado assim com ela assim. E eu não lembro mais de nada assim sobre ela, só as mãos assim para cima e fazendo assim. E aí quando eu acordei, eu estava coberta assim com um lençol branco. Mas até a sua cabeça? Até a minha cabeça, o lençol todo assim coberto assim de branco, eu reta, e a minha pasta com tudo que tinha, né, acontecido o procedimento ali. E eu acordando chorando, com muita dor no meu estômago, vontade de vomitar, aquela coisa louca, meu Deus, misericórdia. E aí meu esposo estava lá na porta me esperando. E aí passa aquela maca, né, amor? Passa aquela maca toda coberta assim, ó, com lençol. Não sabia se eu estava viva, né? Não sabia se eu estava viva, né, amor? E aí, como é que foi, amor? Na hora eles descobriram minha cabeça? Eles deixaram você na frente da porta toda coberta. Só tinha uma porta de vidro com uns espelhinhos. E lá de fora eu via você lá dentro toda coberta, então eu fiquei assustado, não sabia o que tinha acontecido. Até que eles abriram a porta e pegaram o lençol, tiraram do seu rosto, aí sim que eu consegui falar com você. Mas até que... E aí foi assim, eu acho que para ele deve ter sido, meu Deus. Assustador. E aí eu fui para lá, para o quarto, com muita dor.
Me colocaram, estava toda, né? O corte foi daqui até aqui. Tá, a gente descobriu que a primeira cirurgia, a primeira vez que eles marcaram, não tinha o material suficiente para fazer a minha cirurgia e precisava de uma outra pessoa entrar na frente também, porque estava com risco, e enfim. E essa pessoa passou na frente e o médico também estava com medo, porque faltava uma agulha que seria, tipo, agulhinhas assim. E acabou que precisou cortar daqui até aqui, minha barriga. Então, o medo dele, Priscila, era ele cortar e não tinha plaqueta para vir coagular, porque se não desse certo. Sim. E aí minha irmã chegou a conversar com ele e minha irmã falou assim, não, meu filho, você pode ir que tem uma igreja lá, minha filha, orando. Não tem uma igreja não, tem várias pessoas orando por ela. Amém. E vai dar tudo certo. E aí eu cheguei no hospital, fiquei 5 dias sem conseguir comer, vomitando, tentando comer e não conseguia ir ao banheiro. E meu esposinho ia lá, né, amor? Eu ficava de cadeira de rodas. E ele ia lá, me dava banho, me limpava, né, amor? E, nossa, foi um processo, assim, bem doloroso. Eu estava até falando com o Alexandre, não sei se eu estou preparado para falar isso hoje, porque foi algo, assim, bem impactante nas nossas vidas. Bem marcante. Bem marcante. Minha mãe ia lá e falava, mãe, olha como é que eu tô tão feia. Eu estava irreconhecível. E meu esposo lá cuidando de mim, me lavando, me dando banho, dormindo. Ele ia trabalhar e ficava comigo de madrugada, a noite toda, praticamente acordado no hospital e cuidando de mim, e eu vomitando o tempo todo. Eu andava assim, ó. Quando eu consegui botar o pé no chão, eu andava assim, com 2 bombas, uma aqui, outra aqui do lado, contando, sabe, gota lá, o tempo todo apitando aqueles negócios. E eu tentando andar, aquela situação, nossa, horrível, ficou um dreno desse tamanho aqui assim em mim, tirando o sangue pisado e tal e tudo. E ali foi um processo muito terrível, assim, sabe? Mas acreditando que Deus estava comigo. E aí Deus enviou uma irmã lá no hospital e falou bem assim para mim, assim, olha, Deus manda para falar para você que você vai fazer a obra dele por bem ou por mal. Que você querendo ou não, a obra do Senhor vai ser concluída na sua vida. E eu lembrava muito que eu fugia muito disso, sabe? Eu fugia muito, Priscila, disso, da minha vida, do meu ministério, do que Deus tinha para minha vida. Fugia do propósito, estava igual o Jonas, totalmente, né? Senhor, eu quero ficar aqui, aonde o Senhor me colocou, mas não quero ir mais para além. E aí, Deus falava isso para mim, e eu fiquei muito triste. Assim, uma das coisas que me marcou muito, que foi um dia que meu pai, ele conta que ele parou o carro e ele falou bem assim, meu Deus, não sei mais o que eu faço. Né, porque que foi, acho que o dia que desmarcaram a cirurgia, não sei mais o que eu faço, porque, meu Deus, minha filha precisa de ajuda, precisa de socorro. E aí meu pai, pela primeira vez, meu pai conseguiu entrar dentro do hospital, porque ele trabalhava, então ele podia vir e poderia me contaminar, então tinha todo esse processo. Aí quando ele veio, que ele conseguiu entrar, e aí ele veio e conversou comigo, nossa, para mim, Priscila, aquilo ali foi tudo, porque era um pedaço de casa, um pedaço das pessoas que me amavam, sabe? Um pedaço de amor, sabe? Um pouquinho da sua identidade. E minha irmã ficava comigo de dia o dia todo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água para você. Aí, ó. Isso. Minha irmã ficava comigo no dia e ele ficava comigo à noite. Então, minha mãe não podia ficar muito lá comigo por conta do meu irmão. E aí, o dia que meu pai foi, porque eu sou muito, assim, xodó do meu pai, né? Aquela coisa toda. A gente sempre é ligado ao papai. Minha mãe também, eu sou muito pegada. Mas, assim, meu pai, ele é aquele que me mima mesmo, sabe? É igual meu pai. Isso. E aí, meu pai foi. E quando meu pai foi embora, aí eu falei assim, pai, não vai embora, não. Fica aqui comigo. E meu pai falou assim, filha, não faz isso comigo, não. E aí, eu tentava, tipo, ser forte, sabe? Ser madura. E aí eu fiquei quieta e tal. Quando meu pai levantou, eu não falava. Quando eu saí assim, do centro cirúrgico, eu não falava muito. Eu falava, ai, sabe, tipo, sussurrando. Sussurrando. E aí, quando meu pai foi embora, eu não saía som da minha voz. E aí ele foi inventar de, tipo, olhar para trás e me dar tchau. Quando ele foi olhar e me dar tchau, eu tava assim, pai, volta, volta, sabe? Mas só o sussurro mesmo. Eu tava com um negócio de respiração no nariz, que eu não conseguia falar nem respirar, por causa do corte, era muito grande. E meu pai voltou e falou, não faz isso comigo, porque isso me dói muito. E... Quer que eu seguro? É tão bom ver o processo de Deus, né? Aleluia. E meu pai falou, não faz isso comigo, porque meu pai tentando não chorar, porque isso me dói muito. E eu falei, pai, me tira daqui,
por favor, me tira daqui, eu quero ir embora. E aí meu pai falou, eu vou te tirar daqui, você vai embora. Mas hoje você precisa ficar, porque tem muita gente querendo entrar para estar no seu lugar. E você precisa ficar. E aí eu falei, tá bom, pai. E meu pai foi, eu fiquei chorando, e as pessoas do quarto, todo mundo chorando comigo já também. Todo mundo já estava chorando, e aí eu falei, meu Deus, aquilo tudo, sabe, estava sendo muito difícil para mim. E pela graça de Deus, depois veio a menina, tirou o meu dreno, aquilo ali doeu absurdamente, você não tem noção. Então, essa cirurgia que você fez, só para esclarecer, o baço foi removido? Foi totalmente removido. E aí eu fui para casa, e aí foi o processo de recuperação. E assim, hoje, graças a Deus, minhas plaquetas estão lá em cima. Aleluia! Estão lá em cima, graças a Deus. E eles não me tratam como uma paciente curada. Falam que se eu tiver um filho pode voltar. Falam que é para mim se cuidar e tudo mais, igual a pandemia, né? Minha família fica todo mundo em cima de mim. Mas eu acredito no Deus que eu sirvo, sabe? Que a minha cura veio do Senhor. Aquele que começou Isso. a boa obra aperfeiçoará. Isso, exatamente. E eu acredito que eu não tenho um braço, mas eu tenho a mão do Senhor aqui dentro de mim, que me move, que vai comigo aonde que eu estiver e que vai me livrar de tudo que precisar for. E, assim, o que eu acredito, assim, né, que até hoje não tem sido fácil o processo agora de, sabe... Porque não foi algo que eu pensei para mim, sabe? De cantar. E as pessoas acham que tá aqui é tudo muito bonito, é tudo muito fácil. Mas eu nunca quis essa responsabilidade, sabe, para mim. E Deus tem feito tantas coisas que eu não sei nem porquê e como. Mas eu sei que Ele tem feito. E tem sido um processo para mim aceitar isso. Aonde que Deus me colocou. E por qual motivo, sabe? E eu acredito que é por essas pessoas, quando você começou a falar da onde que a gente ia, antes da gente entrar, aonde que a gente ia... Onde ia alcançar. Isso, alcançar as pessoas. Eu falei, Senhor... Eu comecei a ficar espantada, sabe? Mas tem sido um processo muito grande. Cada coisa que eu tenho conquistado em Deus não tem sido fácil, não era um sonho de Deus, não era um sonho para mim que eu quis ser cantora. Aqui, ó, já sabe como é que eu fico. Toda vez que eu vou num lugar, eu dou o maior trabalho para ele, pro meu esposo. Então, você não tem noção. Eu já fico assim, dias antes, já começa a passar mal, já fico ruim. Mas aquele nervosismo, porque não era o que eu queria. E tem sido um processo agora, né, de Deus, assim, colocar dentro do meu coração essa responsabilidade que existem pessoas que precisam conhecer a minha história, que precisam conhecer o Deus que eu sirvo, o que Ele fez na minha vida e saber que tudo não é sobre mim. O Wesley até falou hoje, Viviane, essa é a sua frase, não é sobre mim. Esquece que não é sobre mim, é sobre Deus. Tudo que acontece na minha vida não é sobre mim, é sobre Ele, sabe, Priscila? E às vezes as pessoas falam assim, ai, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por esse processo? Por que eu não casei? Por que eu não tenho filho? Por quê? Por quê? E não é sobre você. É sobre Deus na sua vida. E se é sobre Ele, descanse. Porque tudo vai dar certo no final. Eu estou aqui, eu estou com medo. Eu venho com medo, venho chorando. Às vezes eu venho com ansiedade. Mas eu estou aqui. Porque eu sei que pessoas precisam ser alcançadas através da minha vida, sabe? Através de Jesus na minha vida. Amém. E é isso. Toma aguinha. Porque eu quero dizer que muitas pessoas em leito de hospital escutam os nossos programas. E essa palavra é para você. Talvez você está no leito de um hospital, assim como a Viviane estava, tão angustiado, tão sem perspectiva, achando que é o final da linha, achando que Deus não está com você e perguntando, Senhor, quando esse processo vai acabar? Mas eu quero te dizer uma coisa, não há uma grande unção sem uma grande prensa, né? Não há azeite sem prensa, né? Não há azeite sem o Getsemane. E eu quero dizer, Vivi, que você foi prensada no tanto ideal
para servir de cura para muitas vidas, para ser instrumento usado por Deus para curar muitas vidas. Na medicina, ela não está curada. Pela medicina, se ela tiver um filho, pode até voltar todo o processo e todo o problema. Mas eu quero te dizer que nós cremos que o nosso Redentor vive. E nós cremos que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar. Ei, agora você vai cantar 2 hinos para simbolizar dupla honra. Deixa eu segurar para você que ele vai tocar. Aleluia. E enquanto ela vai louvar, eu profetizo que Deus vai entrar aí nesse hospital. Deus vai entrar nesse quarto de hospital aí agora. Talvez as lágrimas que ela está derramando aqui é de uma lembrança de uma grande jornada que ela passou. Mas hoje você entende que a sua enfermidade sempre teve um propósito. Sim, desde a minha adolescência, que foi tudo que eu passei, eu acho que tem um propósito, né? Minhas amizades é um plano de Deus na minha vida. Às vezes aqueles namorados que a gente tinha falado que não tinha dado certo, que eu ficava, ai Senhor, por quê? E nada a ver. Hoje tem tudo a ver. Tudo a ver, né? E eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele não age ao acaso. Ele age em cima de propósitos. Aleluia. E você está assistindo esse programa, é um propósito. Cantarabaxude, cantarabaxai. Você está na frente dessa tela, é um propósito. Ei, você sabe, Vivi, que você passou por essa dor e você ganhou patente sobre a dor. Então há autoridade em você para ministrar. E aprenda uma coisa: não há falha na vida de quem serve a Deus. Só há Deus te colocando no caminho certo, na direção certa. Cantarabaxude, cantarabaxai. Deus tem propósito sobre a sua dor. Deus tem milagre sobre a sua dor. Receba a cura aonde você está. Receba refrigério. Ei, eu ministro agora. Se você está sentindo dor agora, dor, seja repreendida agora pelo poder que há no nome de Jesus. Receba o toque. Adore, 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 adore. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse amor que te alcança aonde você estiver. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor,
mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O teu amor é lindo, meu Jesus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Esse amor derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Esse amor por você derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O teu amor é lindo, o teu amor é lindo, Jesus. Santo, 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 santo és tu. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluias. Vou cantar a próxima canção agora. É A Vitória é Sua, por coincidência, né? Esse louvor mexe muito comigo. Pra quem não sabe também, Sou Grato, que eu cantei aquela canção que eu cantei junto com a Priscila. Sou grato. Ela também é minha, composição minha e do meu esposo, né? Mas A Vitória é Sua agora é um lançamento. E Deus nos honrou com essa oportunidade de ter essa canção tão maravilhosa, né? Eu faço parte do projeto do Out Music, que é uma gravadora que tem me acolhido, tem estado comigo, né, nesse processo. Tiago é um dos meus produtores e esse daqui é o parceiro também dele, um dos meus produtores também, que é uma honra que ele está aqui conosco. E eu fico muito feliz de estar nesse projeto com eles, juntamente com meu esposo, que faz parte também do meu ministério. E eu quero dizer para você que a vitória é, como eu estava falando para a Priscila, não é sobre você.
As coisas que acontecem na sua vida jamais vai ser sobre você. Esquece isso. É sobre Deus. E às vezes o processo é doloroso, tá? Porque Ele quer que a gente esteja no lugar que Ele quer que a gente esteja. Mas eu quero te falar que a sua vitória às vezes não chegou. Às vezes a resposta de Deus não chegou porque não é sobre você. É sobre o Senhor. E eu quero te falar que a vitória, quando ela chegar, ela não vai ser só sua, não. Ela vai ser primeiramente de Deus. Porque o mais interessado em realizar tudo na sua vida é Ele. Creia nisso, viu? Não há outro Deus. Acima está no trono. Não há poder maior. Acima dos céus e nem na terra, a vitória é sua, a vitória é sua, todo domínio está em ti, a criação te adora. Não há outro Deus. Acima está do trono. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não há poder maior. Acima dos céus e nem na terra, a vitória é sua, oh, a vitória é sua, todo domínio está em ti, a criação te adora, a vitória é sua, oh, a vitória é sua, Jesus, todo domínio está em ti, a criação te adora, nações se prostrarão diante da tua majestade, os reinos vêm e vão, mas o teu trono está firmado. Nações se prostrarão diante da tua majestade. Oh, não há outro além de ti. Tu és santo, 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 adorador,
adoramos, nós te louvamos, Senhor. A vitória é sua, a vitória é sua, Jesus, sobre minha vida. Todo domínio está em ti, a criação te adora. Aleluia. A vitória é sua. A vitória é sua, todo domínio está. O Senhor tem todo domínio, Ele tem todo o controle, Ele continua soberano. A vitória já é do Senhor, aleluia! Ele continua no domínio e no controle. Queria agradecer a Alt Music, sempre parceiros, trazendo pérolas preciosas aqui para o Interação Gospel, para a TV IBMS. Eu quero dizer, Vivi, que você edificou muitas nossas vidas e foi um instrumento. Quem me pediu, Priscila, uma palavra para os jovens, né? Traga alguém para ministrar aos jovens. Eu trouxe, glória. tá vendo? Isso aí. E aí, pronto, instrumento afiado para tocar o seu coração. Glória a E Deus. agora eu quero dar, os meus alôs, que eu tenho que dar os alôs. Quero dizer que, os programas têm falado poderosamente ao coração dos irmãos. Deixa eu abrir aqui, que estava aqui no ponto. Espera aí. Eu já vou falar, foi a Janaína até, foi o primeiro que a gente recebeu. E eu vou estar falando aqui com vocês agora. Espera só um pouquinho, gente, porque são muitos contatos. Aí, achei, está aqui. Janaína Justiniano Gomes mandou um recado de Gama, Brasília. Ela botou assim: paz, missionária, eu vi o seu programa por acaso. Procurando pelo tema Covid, apareceu o seu link. Comecei a ver com certa incredulidade, pois meu pai estava praticamente morto, com o pulmão todo tomado, e usava um pulmão artificial. Como não havia mudança no quadro, já há 15 dias iam desligar tudo sem esperança. Mas, de repente, me apeguei àquela palavra que o convidado falou, 1%. Eu comecei a orar e desafiei a Deus que, se Ele existisse mesmo, fizesse o pulmão do meu pai voltar a funcionar. Acabo de receber a notícia que já desligaram o pulmão artificial e ele está respirando bem, com mais de 70% do pulmão normal. Toda a infecção regrediu e tiraram ele da UTI. Muito obrigada, Janaína. Eu que agradeço por este testemunho e toda a nossa gratidão a Deus, porque é Ele que faz, é Ele que move, é Ele que opera, é Ele que executa milagres. Manda um abraço ao seu pai. Manda ao seu pai as nossas considerações. E Deus te mostrou que é Deus. Aleluia! Aleluia. E agora use este testemunho para edificar outras vidas. E para você estar cada vez mais posicionado em Deus. Ele existe sim. Ele é real. E Ele tem poder. E Ele ainda faz milagre. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia! Um abraço para todos os moradores de Brasília. E vamos a mais alô aqui, de Maringá, Paraná, de Verusca Emílio Mendonça. Ela escreveu assim: quero agradecer pelos 2 programas que você levou convidadas que tiveram câncer e venceram. Eu sou coordenadora do projeto Eu Venci, Vença Também, que acolhe, orienta, ajuda no tratamento e pós-tratamento com recursos financeiros e ajuda psicológica a pessoas em tratamento do câncer. Eu já acompanho a emissora, mas aproveitei estes programas e marquei um encontro com todos para uma palestra, mas, na realidade, exibi os programas e todos gostaram, inclusive os cooperadores. Os seguidores aumentaram.
Não, acho que ela me imitou. Aleluia! Ainda estou praticando, ficou certinho, aleluia. Deus abençoe e conte com nossas orações e da nossa igreja também. Mande um alô duplo para o Instituto e para a minha igreja, Assembleia de Deus Central de Maringá, no Paraná. Verusca, ficou certinho, aleluia, eita glória. Como eu estou feliz, como eu fico feliz em saber que este programa tem sido canal de bênção para evangelização, para conscientização e até para informação. Sim. Porque às vezes, Vivi, alguém está com os mesmos sintomas que você, sem os sintomas que você teve, sem saber o que é. Então esse programa, além de ministrar poder de Deus para cura, salvação, libertação, também tem uma função informativa e social. E eu fico muito feliz. Olha, um alô para o Instituto do Projeto Eu Venci, Vença também, e para a Assembleia de Deus Central de Maringá. Aleluia. Agora tem aqui, ó, de Aricanduva, São Paulo. Aleluia. Paz missionária, que oração poderosa a irmã fez no final do programa. Tocou meu marido no espírito e na carne. Ele já tinha decidido ir comigo à igreja depois do programa, mas melhorou ainda mais quando ele parou de sentir a bursite nos ombros no dia seguinte, que o impedia de trabalhar na sua oficina. Está alegre, trabalhando e cumpriu a palavra, me acompanhando na igreja. Muito obrigada, você é uma mulher de Deus. Amada Sebastiana Moreira Braga, o meu abraço. Eu quero dizer que Deus vai continuar trabalhando na sua casa e na vida do seu esposo, e você vai poder se levantar e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Um abraço a todos paulistas. E aqui também diz assim: Breno Júnior, quero agradecer pelo programa sobre o Covid e o testemunho maravilhoso deste senhor. Eu estava assistindo no hospital, acompanhando minha filha, que estava nos aparelhos, totalmente dependente deles. De repente, ouvi um barulho alto e acabou a energia em todo o hospital. Foi uma batida que derrubou o poste do transformador. O gerador entrou, mas na mesma hora parou, ficando por 10 minutos sem funcionar. Eu fiquei vendo os aparelhos desligados e a minha filha ficando inquieta. Então orei e disse para Deus que, assim como tinha feito com ele, que fizesse com minha filha esse milagre de mantê-la viva, para fortalecer a fé de todos. Ela começou a respirar sem o aparelho e, após tudo passar, o médico a tirou da UTI e levou para o quarto. Ela está tendo alta hoje. Glória a Deus! Breno, de Bragança Paulista, São Paulo. Aleluia! O nosso Deus ainda faz milagres. Eita glória! E vamos aqui aos últimos alôs de hoje. Frida Gomes Ramos, de Anápolis, Goiás. Paz do Senhor, passando para agradecer pelos programas que têm edificado a minha família e a minha igreja, pois temos compartilhado com todos. Temos orado por sua vida. Obrigada, Frida. E família, sou muito carente da oração dos irmãos. E por essa abençoada TV. Mande um alô à família Guimarães e para o pastor Hugo Borges, que também te segue. A toda a família Guimarães, pastor Hugo Borges, obrigada pelas orações. Eu falo que se não fosse os intercessores, não teria como permanecer de pé, porque à medida que avançamos, não se iluda, nós estamos em guerra, mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Louvado seja o nome do Senhor. Joana Quintas, de Guadalajara, México. Ela diz assim: mande um alô, missionária, para a comunidade cristã Betel. Somos uma missão de brasileiros aqui em Guadalajara, servindo ao Senhor com alegria e empenho e acompanhando essa TV maravilhosa. Deus os abençoe e prospere. Joana, a todos os missionários que estão com você em Guadalajara, no México, Deus abençoe. A Lídia Pereira Souza, de Santa Luzia, Minas Gerais. Glória a Deus pelo programa sobre o Covid
Ide, missionário. E que casal abençoado. Um exemplo de fé e confiança no Senhor, que me fortaleceu e ativou minha fé para orar e confiar também. E minha filha, depois de 30 dias na UTI, está no quarto sem perigo. Deus os abençoe. Um alô agora, ela fala de a Lídia de Santa Luzia, Minas Gerais. Um beijo, Lídia. Um beijo na sua filha. Que o Senhor continue abençoando sua casa. Um alô agora para a Igreja Batista Renovada de Montes Claros. Um alô também para a Assembleia de Deus de Rio Verde, pastor Jusmar Gomes. Assembleia de Deus Fogo Santo de Lavras, Manaus. E Igreja de Deus de Goiânia, reverendo Braulio Dias. A todos o meu alô. E, gente, eu tive uma ideia. Eu não sei se o pastor Pedro vai concordar, mas para dar mais trabalho para a parte técnica. Olha o Luan me olhando. Escute uma coisa. Que tal vocês mandarem fotos para o e-mail da TV IBMS, aleluia, pequenos videozinhos, não vai dar uma de Priscila e falar muito não. Uns 10 segundos de vídeo, mandando um alô, ministrando a bênção para nós. E aí Luan vai amar, ele vai gostar de ter mais essa função. E aí a gente coloca a foto aqui, posta os videozinhos, pensou? Eita glória! Eu sou empolgada, irmãos. E tá vendo como eu tô linda hoje? Coloca aí, Luan, Keila Costa Story. Eu quero que você siga nas redes sociais, compartilhe e que você adquira essas roupas. Volto a repetir, por trás de um grande projeto de Deus tem propósito. E eu quero dizer que adquirindo essas roupas, você vai estar adquirindo propósito. Keila, muito obrigada por me vestir mais uma vez, por me deixar bonita mais uma vez. Se você gostou e quer vestir Keila Costa, é só entrar em contato com ela. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais. O mais fácil para mim hoje é o Instagram, @PriscilaCedroOficial. É uma forma que eu tenho de ter contato com vocês, responder alguns directs. Não vou prometer que eu vou conseguir responder a todos. A TV IBMS já recebe muitos testemunhos, muitos alôs. Mas se você quiser ter um contato mais direto e pessoal comigo, você pode me seguir pelo Instagram. No meu Instagram tem todas as programações, todos os projetos aqui que nós estamos engajados na TV IBMS. Você não vai perder nada daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Amém? Pode me seguir lá. E a cantora também, a Alt Music também, @AltMusic. Isso. É ALTH. Isso. .music. Gravadora Alt É isso? Music. É junto? É junto. @AltMusic. O Alt é ALTH Music. Porque eu falo inglês também. Estou brincando. Music é MUSIC. Só sei falar God bless you. Ah, pensou? Priscila para as nações. Mas eu vou falar inglês fluente. Depois de 7 anos, Jesus, né? Tem isso que... aí. Depois de 7 anos de curso, tem que falar alguma coisa, meu Isso Deus. aí. Quero agradecer a Alt Music. Sigam também a Viviane. Olha, sabe que eu fico impressionada? A TV IBMS traz pérolas para essa TV. E eu falo que você, que é líder de igreja, quando tudo isso passar, não perca a chance de convidar essas pessoas. Você vai estar tocando milagres de perto. Você vai estar sendo ministrado por milagres. São servos de Deus, vale a pena. Experimente de perto dessa unção que repousa sobre a vida dessas pessoas. @Viviane com I. Oliver com 2 R's. Ah, viu? Decorei. Vamos encerrar mais esse programa, mas com mais um louvor. Aumente o som, adore ao Senhor. Deus está operando milagres. A vitória é sua. A vitória é sua. Todo domínio está em ti. A criação te adora. A vitória é sua.
abençoar vocês. Nós vamos encerrar mais esse programa dizendo que a vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Ei, todo domínio está nas mãos. A música diz que a vitória é do Senhor. Mas eu quero dizer que através de Cristo a vitória também é sua. Deus está no controle. Ele tem o domínio da sua causa. Ele tem o domínio. E essa dor tem propósito. Esse programa não é à toa. A Viviane não está aqui à toa. Deus tem propósito nesta dor. Deus tem propósito nessa trajetória. Receba. A vitória já foi assinada. A vitória já foi decretada. Cantarabashude, cantarabashai. Receba, receba, receba cura. Receba, receba sopro de cura. Receba, receba libertação. Receba restauração. Receba edificação. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu oro por essas vidas que estão ligadas agora nessa TV. Pai querido, eu sei que o Senhor é real, Pai. Deus, mostre a tua realidade ao mundo, Senhor. Pai querido, eu sei, Pai, o fluir do teu Espírito foi real aqui em nosso meio, neste programa. E eu sei, Senhor, que muitos serão os testemunhos de milagre, de fé acrescentada, de fé aumentada. Pai querido, Pai amado, vai tocando em vidas agora com cura, com salvação, com libertação, com restauração. Senhor, toca agora nesse jovem aí que ouviu o testemunho da Viviane, que está num relacionamento que não agrada a Ti. Senhor Jesus, esse jovem que foi defraudado, esse jovem que foi violentado, esse adolescente que foi violentado, meu Senhor, escreve uma nova história. Eu quero dizer para você, jovem, Deus não desistiu de você. Há uma cura para a sua história, há esperança para a sua história. Senhor, vai restaurando famílias, vai restaurando histórias. Pai, esse jovem aí que está com conflito interno, um conflito sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade, eu ministro agora um toque do Espírito Santo. Tu és um filho amado, em quem o Senhor quer ter prazer. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Deus te toca agora. Deus te dá senso de propósito. Deus te dá direção. Deus te dá destino. Receba a bênção. Receba a bênção. Muito obrigada por estar até agora aí conosco.